Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro aqui do canal que eu respondo as perguntas que vocês mais deixaram lá no meu Instagram. Se você não me segue, @fabio.holder. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente fala sobre bolsa de valores, investimentos por longo prazo e vai ser um enorme prazer ter você aqui com a gente. Se você quiser acompanhar o conteúdo, é só se inscrever. Bom, vamos aqui primeiro para a primeira pergunta do Diego Leão. Faz sentido ter duas carteiras? Uma de ações de crescimento e outra de dividendos? Bom, Diego, a grande questão é que no final do dia você sempre vai ter só uma carteira. Você pode até dividir a sua carteira de ações em duas, né? Aqui é minha carteira de crescimento, aqui é minha carteira de dividendos, né? Ações de crescimento e ações de dividendos. Mas no final do dia o seu patrimônio ele é o que é. Você pode colocar ele em caixinhas diferentes, mas o que importa é o agregado. Além disso, não só os seus investimentos em bolsa, mas também os seus investimentos não só em ações, né? Mas também em fundos imobiliários e não só os investimentos em bolsas. Eventualmente, se você tem um imóvel, se você tem um terreno, se você tem algum outro tipo de ativo, se você tem uma empresa, isso faz parte também do seu patrimônio. Então, entender o contexto de cada um é extremamente importante para você saber montar uma carteira para o longo prazo, porque muita gente me pergunta assim, Fábio, por que você não faz carteira recomendada? Por que você não gosta que as pessoas acompanhem carteiras recomendadas? Porque cada indivíduo tem que ter uma carteira de ações diferente, de acordo com o seu perfil de investidor, com todo o restante do seu patrimônio e também com os seus objetivos pessoais. Não tem como duas carteiras de investimentos servirem para duas pessoas totalmente diferentes. Então é importante você montar a sua carteira, você pode até dividir, vou fazer uma divisão aqui, eu quero ter metade das empresas de crescimento, metade de dividendos, ou 70-30, ou 30-70, enfim. Mas lembre sempre que no final vai ser só uma carteira que você vai ter. Próxima pergunta aqui do Dr. Luiz Ribeiro Coluna. Se a inflação estoura, como fica o preço das ações? Elas corrigem como? Bom, é bastante peculiar e é uma pergunta muito boa essa, tá, Luiz? Porque a gente tem dois tipos de inflação, tá? Vamos colocar aqui inflações altas, como foi o tipo de inflação que a gente viu lá na década de 70 e 80 nos Estados Unidos. E o S&P 500 nessa época, ele basicamente se corrigiu pela inflação. Ele ficou ali mais ou menos uns 10, 15 anos somente se corrigindo pela inflação. Quando a gente olha o retorno real, foi praticamente a bolsa de lado, e o retorno nominal foi a bolsa subindo acompanhando a inflação. E em períodos hiperinflacionários, como foi o que a gente viu aqui durante a década de 80 e começo da década de 90, a bolsa corrigiu 100% o capital dos investidores, porque no final do dia, os ativos reais, seja uma ação, seja um fundo imobiliário, seja um imóvel, ele vai ter que ser corrigido de alguma forma pela inflação, porque a inflação nada mais é do que uma maior oferta de moeda em cima de uma mesma base de ativos que a gente tenha na economia. Então, no curto espaço de tempo pode acontecer qualquer coisa, mas durante períodos prolongados, tanto de inflações altas, lá nos Estados Unidos foi mais ou menos na média de 11% ao ano, nesse período da década de 70 e 80. Aqui no Brasil foi um período de hiperinflação mesmo. Só que a hiperinflação, ela não é boa para os investimentos, porque apesar da bolsa ter corrigido pela inflação durante os períodos hiperinflacionários e de inflação alta, você não teve ganhos reais. Isso porque a grande massa consumidora dos produtos das empresas são as pessoas que mais perdem com a inflação. Quanto menor o patrimônio e mais distante você está do crédito, mais distante você está da originação do dinheiro na economia, mais você é prejudicado. Então as empresas, elas tentam repassar o preço da inflação nos seus produtos, porque os seus custos acabam subindo, só que esse repasse não consegue muitas vezes ser 100% feito, porque em períodos muito inflacionários, vamos pegar um exemplo como a Ambev, por exemplo, se ela simplesmente repassa todo o preço da inflação nas cervejas, as pessoas vão consumir menos cerveja, porque as pessoas o dinheiro da grande maioria das pessoas, e principalmente das classes médias e classes baixas, vão estar valendo menos proporcionalmente, porque essas pessoas ganham menos proporcionalmente, então os hábitos de consumo delas vão mudar e elas são mais sensíveis às alterações de preço que as empresas passam. Então a inflação não é simplesmente só passada para os consumidores. Ela é passada, sim, por isso que as ações elas se corrigem pela inflação, mas isso demora um período muito longo. Você pode passar por altos e baixos, né, no lucro da empresa e também nas cotações durante esses períodos de repasse e de resfriamento da economia, vamos colocar assim. Próxima pergunta aqui é do Marcelo BS. Marcelo perguntou o seguinte: não subir como o Ibov e não cair como ele é uma boa para o longo prazo? Bom, Marcelo, você basicamente está descrevendo uma carteira de investimentos que tem, no final do dia, um beta
menor do que 1. O que é o beta? O beta é o nível de sensibilidade da sua carteira, ou seja, o nível de risco da sua carteira comparado com algum benchmark, com algum índice de referência. Então, normalmente aqui no Brasil, quando você tem uma carteira de ações brasileira, você vai comparar a performance dela com o Ibovespa, que é o nosso principal índice das mais ou menos 70 maiores ações e mais negociadas. Então, quando a sua carteira sobe mais do que um índice em um determinado período, por exemplo, o índice subiu 10, a sua carteira subiu 15, ou o índice caiu 10, a sua carteira caiu 15, você tem um beta de 1,5. Ou seja, a sua carteira tende a render 1,5 vezes o que o índice rendeu. E isso é muito perceptível no curto prazo. Quando você monta uma carteira ali razoavelmente diversificada, por exemplo, com 20 ativos diferentes, você vai perceber ali na cara o comportamento da sua carteira de acordo com o comportamento do índice. Quando você monta uma carteira com ativos menos arriscados do que a média do índice, ou seja, ações mais previsíveis, com resultados mais previsíveis, que não vão ter solavancos tão grandes de um trimestre para o outro, de um ano para o outro, a sua carteira ela vai ficar com um beta menor, né, do que vai ter uma volatilidade menor do que a da bolsa. Ou seja, quando a bolsa subir, sua carteira vai subir menos. Quando a bolsa cair, a sua carteira vai cair menos. Em teoria, para o longuíssimo prazo, em tese você deveria performar pior do que o índice, porque se o índice no longo prazo subir 1000%, você vai subir, por exemplo, 500% se você tiver um beta de meio, por exemplo. Só que na prática é muito interessante porque a gente tem alguns estudos que mostram que carteiras low beta, que é beta baixo em inglês, elas tenderam a performar melhor do que o índice. Então a carteira, às vezes, com menos risco do que o índice, com menos volatilidade, ela acabou gerando o que a gente chama de alfa, que é o excesso de retorno além do risco que você está correndo. Então pode ser que uma carteira menos volátil que o índice, que é a que você está descrevendo, ela ainda assim consiga ter uma performance melhor do que o índice, mesmo tendo menos risco ali no curto prazo. Esse é um assunto um pouquinho mais profundo, esse é um assunto que a gente deveria abordar mais sobre a hipótese dos mercados eficientes, tem tudo a ver com o assunto, mas seria uma aula de 1 hora. Inclusive tem aqui no canal, dá uma olhadinha lá na live número 14, live do Holder número 14, a gente aprofunda bastante esse assunto. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal. E se você ainda não é inscrito, quer acompanhar nossos conteúdos, é só você se inscrever. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.